Olá, eu sou Denise Tavares, sua anfitriã. Bem-vindos ao Momento Empresa. Quero destacar Outubro Rosa. Mulheres façam o autoexame. No episódio de hoje vamos receber Thalita Paz, uma verdadeira especialista em transformar talento em negócio. Thalita ensina artesãs do Brasil inteiro e como transformar o artesanato em um empreendimento lucrativo, com dicas práticas de gestão, marketing e precificação. Ela vem compartilhar insights valiosos para quem quer transformar um artesanato em um negócio lucrativo e seguir com a sua carreira. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Mavia Cosméticos, que tem lojas e quiosques no Brasil inteiro, de produtos e serviços de alta qualidade, e DRE Metrics, um app financeiro, um aplicativo financeiro, que você vai conseguir fazer sua gestão de forma prática e fácil na palma da sua mão. Vamos ver a vinheta. Já pensou em ter uma franquia e faturar com um modelo de negócio super validado e lucrativo? A Mavia Cosméticos é pioneira em franquia de cosméticos capilares. Ganhadora de 2 prêmios como melhor produto de beleza da América Latina na categoria Inovação. Uma equipe dedicada para implantar, treinar e direcionar em todas as etapas do negócio. Lucre, espalhando beleza na sua cidade com produtos de alta performance. São 4 modelos de negócios diferentes: a Mavia Loja, a Mavia Afro, a Mavia Loiras e Quiosque. Qual desses você gostaria de saber mais? Clique e fale conosco. Está precificando seus produtos corretamente? Uma pequena diferença pode ser crucial para seu lucro. Com DRE Metrics, você calcula o markup de forma precisa, evitando prejuízos. Não subestime a importância de uma boa precificação. Baixe o DRE Metrics e garanta a lucratividade do seu negócio. Olá, pessoal. Voltando aqui, Nós temos hoje o prazer de receber no Momento Empresa uma mestre. Estamos no mês dos professores, Então, não podíamos deixar de convidar uma mestre na arte de ensinar e transformar o talento em negócio. Seja muito bem-vinda, Thalita Paz. Muito obrigada, é muito prazeroso estar sempre participando de podcasts como esse, que levanta a bandeira do empreendedorismo e para poder ajudar as pessoas que estão aqui a terem os resultados que tanto esperam. Pronto, Thalita, eu queria saber como foi que você começou, o que te deu assim, essa ideia de começar a ensinar os artesãos e transformar esse artesanato num empreendimento lucrativo. Você falou que estamos no mês. No mês dos professores, e as pessoas que estão assistindo podem estar também acompanhando em qualquer mês do ano, mas outubro é um mês especial porque a gente comemora o mês dos professores, e eu comecei a ensinar. A primeira aula que eu dei foi aos 13 anos, que eu tenho uma formação anterior, onde eu sou formada em balé clássico, e eu comecei a dar as minhas primeiras aulas de balé aos 13 anos. Então, ensinar sempre foi a minha grande paixão. Eu não tinha o sonho de ser bailarina, de dançar nos palcos. Meu sonho era me formar para poder treinar outras bailarinas. Olha que legal. Então, isso é uma coisa que vem de mim desde as brincadeiras de criança, até quando eu vi essa possibilidade dentro do balé. No artesanato, acabou não sendo diferente. Eu primeiro tive o meu ateliê, montei a minha empresa, tive os resultados que eu tanto almejava, que era estar em casa, cuidando do meu filho, da minha família e ter um negócio que pudesse me trazer esse conforto financeiro. Então, primeiro eu conquistei esses resultados. E ao me acompanharem, muitas artesãs começaram a demandar: Thalita, eu queria que você ensinasse isso pra gente. Então, eu iniciei primeiro ensinando a fazer as bonecas, que eram as peças principais do meu negócio, os meus projetos autorais, e depois, ao perceber que aquilo que era natural pra mim, que era fazer meu marketing, que era fazer as minhas vendas, que era fazer gestão desse pequeno negócio, para elas não era tão natural quanto era para mim. Então, foi quando eu decidi que esse era o meu objetivo, a minha missão. Fazer com que essas mulheres pudessem ir além do produto maravilhoso. Porque a artesã normalmente tem talento e tem um bom produto na mão. Mas até sair desse bom produto a ter um negócio de verdade, tem que andar muito o chão, preciso caminhar muito. Exato. Então, esse foi o meu grande chamado. Foi uma demanda que não veio só do meu coração, mas que veio de outras artesãs que precisavam desse suporte, desse conhecimento.
E lá atrás, eu não tive uma professora como hoje eu sou para elas. Sim. Porque esse desbravado empreendedorismo artesanal, como eu chamo, não tinha alguém que puxasse isso, que ensinasse isso para as artesãs. Eu, na época, tive apoio do Sebrae, que trazia os treinamentos e cursos que eram, não eram específicos, eram abrangentes de todas as áreas. Então, eu fiz vários cursos de empreendedorismo através da internet, de faculdade, que também não eram específicos. E a minha solução, quando eu trouxe para as artesãs, já foi algo 100% para o mercado do artesanato. Então, por isso que eu digo que esse trabalho foi um trabalho pioneiro no nosso país, pioneiro. Não existia. O meu livro foi o primeiro a ser lançado no mercado do artesanato também. Fundei a Escola de Artesãs, que é esse meu produto, que é o primeiro a cuidar do empreendedorismo para artesãs. Então, essa foi minha missão, foi saber que existia todo esse campo para ser ocupado e que essas moças, essas mulheres, essas pessoas gostariam, sim, de aprender com alguém que viveu. Não alguém que leu a teoria do que é o artesanato e já ouvi falar que alguém vive disso. Não, eu tive o meu negócio de artesanato para depois ensinar isso para as outras pessoas. Muito bom, né? Você viveu essa experiência. Sim. Nós já tivemos aqui, né, 2 convidadas, uma delas artesã e faz caixas cartonadas, inclusive é sua fã. Ai, né? Que linda. E ela falou dessa... Você encontrou, né, Thalita, você viu a dor delas, por exemplo, de ter que ter um trabalho, vamos dizer, um talento que elas têm que trabalhar em casa, elas precisam desenvolver esse trabalho, né? Fazer um negócio e, principalmente, vamos dizer, torná-lo, né, lucrativo, mas cuidando da sua família. Sim. Inclusive, e isso é um luxo. Isso é um luxo. Porque quantas pessoas, se você perguntar, quantas não gostariam de trabalhar na segurança, no conforto da própria casa, não precisar se expor. Eu gosto de morar em cidade pequena. Hoje eu moro aqui em Salvador, tá sendo um desafio. Bem grande, mas eu gosto, assim, pra precisar me deslocar 5 minutos, estou em qualquer lugar. Muito bom, mas né? as pessoas que moram em cidade grande, a gente sabe que para ir para trabalhar, tem gente que leva 1 hora para ir, 1 hora para voltar, ou mais. Então, trabalhar em casa tem suas regalias, é um privilégio. E fazer o que ama, outro privilégio. Então, por isso que, assim, óbvio, quantas pessoas amam fazer artesanato, confeitaria, cada um com o seu dom, com o seu talento, mas não conseguem transformar essa habilidade em negócio. Então, aí entra o meu trabalho, que é fazer transformar esse dom que Deus deu a ela de saber fazer manualidades, o tanto que ela treinou e investiu também para fazer a técnica que faz, e fazer isso se tornar lucrativo. Então, para mim, isso é um privilégio. É um privilégio. Sim. Essa nossa convidada falou do aprendizado, que ela foi buscando também. Sim. A cada momento, ela foi buscando, ela foi se aperfeiçoando, verificando que o tipo de papel que ela faz caixas cartonadas, o tipo de papel não era o adequado. Então, tudo isso é também um trabalho que você tem um talento, mas você também tem um trabalho de pesquisa para ir a cada vez mais melhorando. Exato. Não é isso? Os testes que ela precisou fazer, investimento nesses cursos técnicos também. Então, a gente brinca, né, que esse artesanato é maravilhoso, a pessoa pode ela mesma comprar o material e ela mesma fazer. Mas quando ela busca uma profissional, ela está buscando esse tipo de resultado. Exatamente. Os testes que já foram feitos, a habilidade que esse artesão tem, os anos de prática, a experiência, a marca, que é o nome daquela pessoa que faz o que faz. Então, tudo isso é valioso e precisa estar agregando valor ao trabalho que a pessoa faz, né? Exatamente. E eu vejo também, assim, que essa formação, o que você faz hoje, né, de ensinar a transformar esse negócio em um negócio, né, o talento em um negócio, me conta aí como foi como são esses desafios do dia a dia para você colocar isso em prática. Então, eu comecei meu curso mesmo, a comunidade da Escola de Artesãs, ela nasceu um pouco antes da pandemia, mas ela se tornou o que é durante o processo de pandemia. Então, essas mulheres, a grande maioria delas, já são dona de casa, já trabalham em casa, algumas estavam precisando ficar em casa, porque a pandemia impôs isso. Né? Então, o meu treinamento ele é 100% online. O grande desafio que eu vejo que essas meninas, essas mulheres têm, as minhas alunas têm, ao acompanhar esse conteúdo, é dar conta desse todo que está ao redor desse negócio, que não é só o artesanato, é ela ser mãe, ela ser dona de casa, ela ser esposa, ela ter os trabalhos domésticos que muitas delas não têm ninguém para ajudar. Então, eu vejo que essa é a maior, dar conta de tudo é o mais desafiador. No meu caso, foi idealizar a metodologia completa, porque não existia nada antes.
Então, eu não tive assim, vou pegar algo e fazer parecido. Não, eu fiz a estrutura da escola de artesãs do zero. E eu fui olhando para o que era o meu ateliê. E a escola tem hoje quase 5 anos. Então, só que o que funcionou para mim não é garantia de que vai funcionar para qualquer pessoa. Então, ela começou muito engessada no que era a minha experiência pessoal. Mas, ao longo de tantas alunas, já foram mais de 5.000 pessoas que passaram pela escola de artesãs. Aí sim, a experiência de cada uma delas, o negócio de cada uma delas somou ao o que hoje é a escola de artesãs. A escola, pra você ter noção, eu já regravei ela toda 3 vezes. Sim. Porque tem coisa que vai mudando, vai atualizando. Para quem empreende, a gente sabe que existem os princípios. Os princípios, eles não mudam ao longo do tempo. Ao passo em que temos também as táticas. Essas sim se adaptam. Olha, a gente hoje que tem, para quem vende os produtos físicos, tem live shop. Você abrir o seu Instagram e nos stories você fazer um story shop, uma oferta que dura 24 horas e você ali, numa pequena ferramenta do Instagram, você consegue vender para as pessoas. Então, isso são as táticas e que podem mudar de tempo em tempo. Então, a escola veio, o maior desafio é se manter atualizada, é acompanhar dentro, a gente fala artesanato como se fosse uma coisa única, mas são muitas técnicas dentro desse grande mercado. Então, você citou a cartonagem. Mas a gente tem a cartonagem, a gente tem a papelaria, a gente tem o feltro, a gente tem o crochê, a gente tem o tricô, a gente tem o biscuit. Imagine quantas técnicas que possuem. E é óbvio que a minha experiência que eu vim do feltro, eu fazia artesanato em feltro, ela era limitada. Apesar de eu ter tido resultados muito acima da média, eu sabia que coisas precisariam ser aprendidas ao longo do tempo para incrementar ainda mais o nosso método. E foi isso, eu estudo todo dia. Eu pesquiso sobre o mercado todo dia. Eu tô antenada e pegando os feedbacks que as alunas passam para saber qual aula traz mais resultado. Ou uma aluna que diz, olha, eu peguei aquilo que eu aprendi, mas eu fiz um pouco diferente. Então, é esse estudo que eu também faço junto com a minha equipe para que o método siga atualizado e gerando resultado para o máximo de pessoas que estão ali se dedicando. Muito bom. Falando de princípios, me diga aí 3 pilares da sua escola, assim, que você define bem, poderia definir bem a escola de artesã. A escola ela tem 12. Eu vou falar os 3 principais, porque para mim são os que impactam diretamente e fazem o dinheiro entrar. Porque o negócio ele precisa do dinheiro para ser Precisa ser lucrativo. Sem venda, morre, fecha, né? Então, não tem como. Vendas é esse pilar. Para mim, ele deve ser o coração de toda empresa. Uma pessoa que só ama fazer o artesanato e não está ligada em aprender a vender, em conversar com as pessoas e gerar tráfego mesmo ali, né? Pessoas vendo e comprando, pessoas vendo e comprando. Esse negócio tende a morrer. Então, vendas tem que ser um assunto a pessoa sempre pesquisar, buscar saber mais e colocar como centro de todas as ações de qualquer empresa, não é só do artesanato, né? Então, primeiro, vendas. Segundo, marketing. Porque de nada adianta você ser muito boa e as pessoas não te conhecerem. Imagina que você tem a melhor solução do mundo na sua mão. Se você não faz o seu marketing, quer fazer as outras pessoas saberem que isso existe... Exato. Não adianta, você pode ser a artesã mais talentosa, você pode ter o produto mais bem acabado, a marca mais valiosa ali para você, mas se os outros não conhecem, aquilo não tem valor para o outro. Então, saber fazer marketing. Hoje a gente tem um marketing muito democrático, que é aquele que cada um faz o seu. Você tem a rede social, você consegue usar o seu perfil para fazer o seu próprio marketing. Só precisa aprender, né? Então, não dá para também improvisar, tem que aprender. E o terceiro pilar é o pilar da especialidade. Que para mim, sem ele, você também não vai muito para frente, ainda mais quando se trata de um pequeno negócio. Que aí já é a definição, a estratégia de nicho de mercado. Então, tem muita artesã boa, tem muito empreendedor bom, que infelizmente ainda tem uma mentalidade de ser abrangente. Não, talvez se eu tiver um pouco de tudo, eu tenha mais resultado. Não, o que eu acredito, o que eu ensino é a pessoa focar. Escolher uma única coisa, ou seja, eu posso especialista. Ser especialista em algo. Então, eu posso fazer maternidade, Thalita. Nossa, eu sou super versátil. Faço maternidade, faço festa infantil, faço produto religioso, decoração de casa. Tá, mas será que fazendo tanta coisa você vai ser reconhecida por algo? Ou se você escolher uma dessa área, se tornar a melhor. Buscar saber muito desse assunto, conhecer a dor que esse cliente tem ao te procurar. Será que isso não garante muito mais resultado do que se você for uma generalista, que são os negócios que não são especialistas, são generalistas, né? Então, o nicho, se eu fosse colocar aqui na ordem, seria logo o primeiro. Eu falei esses 3 pilares,
Não necessariamente numa ordem de importância. Certo. Mas se eu tô pensando em me profissionalizar, o caminho da especialidade, ele é o mais Porque mais fácil. até mesmo para você se desenvolver, você precisa fazer pesquisas. Sim. Você precisa ler, você precisa aprender, ensinar, né? É um processo. Você tem que estar o tempo todo em pesquisas para Sim. poder, a cada dia, se modificar. E, assim, o mundo está muito rápido. Exato. E inovar, acompanhar mudanças. As inovações, né? Hoje a gente tem uma coisa que chama inteligência artificial, Sim. que está tirando muitos empregos, né? Vamos dizer assim. E que está fazendo pessoas que estão preparadas se destacar ainda mais. Exatamente. Então, Sim. nesse caso, a gente precisa também ver novas tecnologias. Tivemos também uma convidada que ela faz, o trabalho dela é também artesanal, é costura. E ela dizendo do quanto ela se especializou e aprendeu com novas máquinas, Sim. que é uma inovação também, Exato. que é uma tecnologia que faz 4 tipos de bordado ao mesmo tempo. Olha isso. Então, ela falou sobre isso. E isso também, quando você se especializa, você também começa a aprender e a mudar o teu negócio e a fazer crescer, inclusive. Exato. É o que eu falo. A especialização. Nicho, a gente podia ter um episódio só para falar de especialidade, porque dá pano pra manga. Mas assim, imagina quem quer ter resultado não quer nadar no raso, quer ter resultados e quer oferecer o melhor pro seu público. Exato. Imagina que trabalho tem uma pessoa, uma pequena empreendedora, se ela tiver que estudar todas as áreas Exato. que o negócio dela atende se ela não é especialista. Que tempo é esse que você me ensine? Porque eu não tenho esse tempo todo. Então, já que o nosso tempo ele é realmente restrito, nós temos quem é artesã tem um tempo da produção, tempo de atendimento, produzir conteúdo, ir para os correios despachar esses pedidos. É uma equipe, né? Uma eu presa, onde só tem ela para fazer tudo. Isso mesmo. Então, se você é especialista, você também está cuidando fazendo uma gestão do seu tempo. Isso. Sabendo que você tem uma única coisa para se tornar boa. E para que quando aquele tema cair numa mesa, nossa, eu preciso tô montando um enxoval de bebê, preciso de alguém que trabalhe com maternidade. O seu nome vai ser lembrado, porque você construiu algo relevante nessa área. Então, eu acredito muito. A escola inteira, ela é pautada em negócios que são especializados. Tenho alunas, as minhas ovelhas negras, que não são especialistas? Sempre tem. É o que eu digo, você é dono do seu negócio, peita a sua ideia. Você acredita que o contrário vai dar certo? Vai lá. Agora, eu trago números, eu trago as estatísticas de que realmente esses negócios especializados têm uma chance maior. E ao passo que o seu negócio se destaca, se torna famoso, as pessoas, você já tem uma clientela garantida, você consegue até estourar a bolha do seu nicho, porque você já construiu um terreno ali para sua marca. Agora, no início, principalmente, ter um negócio especializado é o melhor caminho, sem dúvida nenhuma. E foi o que eu fiz no meu ateliê, quando eu me profissionalizei, porque no meu início eu também não tinha. E eu bati cabeça na parede, porque eu não conseguia entender porque tanta gente conseguia, menos eu. Até que eu fui corrigindo essas questões dentro do meu ateliê. E você se tornou uma especialista naquele nicho de negócio. Exatamente. Né? E ali, depois que eu me tornei especialista, nunca mais faltou trabalho, nunca mais fiquei com a agenda vazia. Isso, e aí eu percebi o quanto que aquilo era uma estratégia valiosa, né? Se tornar especialista. Eu também acho que nós não podemos desperdiçar, né? Eu já tenho muitos anos de carreira, eu não vou desperdiçar o que eu tenho já, porque assim, em todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre tive a gestão financeira comigo. Então, é algo que eu tenho, por mais que eu queira ser uma consultora de negócios, mas a área financeira, ela está muito na minha veia, vamos dizer, no meu sangue, né? Então, eu me tornei mesmo uma especialista em gestão financeira. Sim. Então, isso até mesmo em negócios, e você que trabalha também numa empresa, você acaba pegando como você vai ser o geral. De cada um é bom em algo, né? Cada um é bom em algo. E deixa eu só trazer uma provocação, porque assim, ao mesmo tempo em que eu falo sobre ser especialista, eu uso a letra T para ilustrar esse pensamento meu. Quando a gente fala do nicho, a gente está falando dessa camada que vai para baixo. Sim. Então, se eu escolhi, por exemplo, que eu citei maternidade, é óbvio que eu vou me aprofundar ao longo do tempo. Agora, é um erro pensar que eu não vou precisar ser genérica em alguns conhecimentos. Com certeza. Que é esse daqui de cima. São várias áreas, multidisciplinar. Então, como eu falei, vai ter que aprender a vender.
vai ter que aprender a fazer seu marketing. Nem que O seja um pouco de empreendedor, cada coisa. Ele tem que ter... Precificar, você vai ter que aprender. Olha, eu ia falar exatamente isso. Um dos pilares importantes para mim, que eu vejo nessa sua área, é a precificação. Sem dúvida nenhuma. Me também. diga aí o que você acha sobre isso. O que eu passei na pele, né? Antes de eu passar a minha opinião. Porque no meu entendimento, minha opinião pouco vale com relação a isso. Porque é fato. É. Então, se Thalita acha ou não acha, não faz diferença. É fato. Um negócio que não precifica os seus produtos de maneira adequada, ele fecha. Porque você não tem garantias de que o seu preço está adequado, de que aquele valor que entra para a sua empresa, que ainda tem gente que faz confusão, pega o valor todo, bota no bolso como se fosse seu, Isso. e fica o dono da empresa rica e a empresa pobre. É. Então, a empresa nunca sai do lugar e você fica, meu Deus, o que está acontecendo? Por que meu negócio não prospera? Mas, às vezes, você é o maior vilão dentro do seu próprio negócio. Mas, focando no preço do produto, ainda mais artesanato, tem muita artesã que não faz a menor ideia de como que precifica e precifica no achismo. Eu precifiquei no achismo por pelo menos 10 meses de vida do meu ateliê. Foi assim. Sim. O que era o achismo? Eu pegava minha peça pronta e eu olhava. Eu falava, nossa, quanto será que vale isso aqui? Quanto pagariam? E aí, pelo olho. Pelo olho. Pelo olho, eu dizia pelo tamanho. Eu ignorava se eu levei muito tempo ou pouco tempo, Sim. muito material ou pouco material. Eu só olhava e dava um chutômetro ali, né? Chutava um preço e vendia assim. Fiz assim por muito tempo. Até que pessoas próximas a mim na época começavam a dizer, Thalita, tem alguma coisa errada. Como é que você dá o preço como aí? Que eu tô vendo que você cobra 30, 40. Como é que você coloca esse preço? Aí eu dizia, não, eu olho. Então, pelo que eu acho que eu pagaria, é o que eu cobro das pessoas. Pronto. Então, aí pessoas próximas a mim começaram a me instruir. Olha, você devia pesquisar mais sobre isso, porque talvez você está conseguindo repor o seu material. E essas horas trabalhadas? Como é que você é paga pela sua empresa? Esse tempo que a artesã quer você produzindo? Então, foi aí que eu fui me dando conta de que, peraí, talvez tenha realmente alguma coisa muito errada. Uma coisa que eu vejo que as meninas fazem muito também é jogar no Google o produto, né? Sim. Nossa, eu vi uma artesã fazendo Pronto. parecido, eu vou botar o preço que ela faz. Sim. Esquecendo que as variáveis são diversas. diferentes. Você pode ter um custo, por exemplo, de energia mais barato. Diferente do dela. Um custo de máquina que você compra, você tem que computar no custo. Sim. Você tem que ver a sua hora, a quantidade de hora que você gasta. Às vezes ela é rápida, você é lenta. Você é lenta. Então, tem tantas variáveis na precificação que pode... Por isso, né, que há uma estatística mesmo que a maioria das empresas fecham no primeiro ano. Sim. Por conta mesmo desse preparo. Exato. Desse preparo na precificação, que eu acho que é um fator crítico de sucesso. Muito. Da experiência que eu tenho de conversar com artesãs, eu já vi que tem muitas que têm prejuízo e nem sabe. Exatamente. Tá pagando para trabalhar e não faz a menor ideia. Porque vê aquele dinheiro entrando, mas é o que eu falei, repor o estoque para fazer um próximo trabalho é algo muito comum. Preciso ter mais matéria-prima para fazer mais peças. Mal dá para pagar. Imagina, então a pessoa nunca tem sobra, nunca tem caixa. Não tem, e assim, você também tem que computar o lucro. Sim. Além de todo o seu custo, você tem uma taxa de administração que Sim. você precisa fazer, verificar o quanto você tem de gasto, de rateio. Se você trabalha na tua casa, que a Sim. maioria trabalha, você tem que ratear Exato. a energia, você tem que ratear muitas vezes é um material que você gasta, é uma água que você precisa para elaborar algum produto. A internet que você a usa. internet, né? O telefone. Então, você precisa ter um rateio. Sim. Né? E isso é uma taxa de administração dos custos fixos que você precisa também computar no preço, Exato. além do lucro. Exato. E aí a gente falou da mão de obra, que precisa Mão ser de calculada, obra. porque é o que eu sempre falo, meninas, vocês recebem o que proporcional ali à produção como artesã também. Mesmo sendo a dona, você vai ter o valor que você Com vai certeza. receber como artesã. E lá na frente, quando você precisar contratar uma pessoa, a mão de obra dela não teria que ser cobrada? Por que você não faz isso com a sua mão de obra? Exatamente. Então, trata a mão de obra como mão de obra escrava. É escrava do próprio... Repare, sai de um CLT muitas vezes, que quer ser dona, para ser escrava do próprio negócio. Do próprio negócio, porque no próprio negócio você não tem horário, você trabalha o tempo todo, né? Sim. Todos então, que vivem... Tem que calcular a mão de obra. Tem que Sim. calcular essa hora gasta. E também, quando a gente... É uma valorização.
do seu trabalho. Exatamente. A gente precisa valorizar. É também autoestima. Eu vejo que é autoestima. Sim. Você precisa se valorizar. Esse ponto de autoestima, Sim. a gente tem que bater muito. Muito. Né, Thalita? A eu gente falo... não pode deixar de puxar essa visão, né? Que a gente precisa se valorizar, em primeiro lugar. Eu falo que o preço que a gente coloca no nosso trabalho tem a ver com a autoestima, porque é como você enxerga o que você oferece. Exatamente. Então, uma pessoa que não tem confiança em si mesmo, a pessoa que não confia no seu trabalho, que não confia no seu potencial, dificilmente ela se torna uma boa vendedora. Porque o bom vendedor, ele tem esse princípio básico de ser confiante. Ou seja, eu acredito no que eu entrego para o mundo. Dificílimo é a tarefa de vender um produto que você não acredita. Isso é muito difícil. O que para a maioria dos empreendedores não é a realidade, porque já escolheu vender algo em que acredita. Exato. Então, o preço tá sim com a autoestima. Eu falo isso isso demais também para as minhas alunas. E é o seu olhar de valor. Do qual valor, porque quando fala de precificação, a gente não pode deixar de mencionar a diferença de preço e valor. Então, preço é o que a pessoa paga. Valor é o que ela leva. Exato. Então, preço é só aquele dinheiro, aquele Pix que caiu na conta daquela empresa para fornecer o produto. Mas valor é o que o cliente percebe, ele diz, nossa, eu paguei R$50, mas isso que eu recebi é imensurável. Vale muito mais para mim do que o valor ali, o monetário que foi pago. E o artesanato, ele traz isso. Muito. Eu amo artesanato. Né? No final do ano passado, eu mandei fazer umas bolsinhas personalizadas para minhas amigas. Sim. E costurar mesmo para cada uma. Ficou perfeito. Aquilo ali é o que você está falando de valor. Um valor, assim, um valor afetivo. Sim. Que quando ela receber, ainda mais sendo personalizado, ela nunca mais vai, sabe, assim, vamos dizer, os nossos laços se aproximam mais, fecham mais os nossos laços de amizade. A pessoa que recebe, né, se sente especial, porque foi feito para ela. Olha o nome. Olha o nome. É muito legal isso, né? Então, não se tem preço para isso, né? Sim, concordo. Isso é um valor, né? Eu acho que é por isso que é preciso ter esse olhar para a precificação correta. Mas, para ser justa, a gente tem um custo, a gente tem uma taxa de administração, nós temos o lucro, nós temos também algumas outras comissões, etc., alguma outra coisa que venha, e a hora. Sim. A hora. A mão de obra. Para sermos justos, porque eu também vejo que tem... Algumas vezes a gente vai em alguns lugares que tem umas peças, assim, com valores, assim, fora do comum. Abusivos. Abusivos. O nome é abusivo. Então, a gente precisa ter também um olhar justo. Exatamente. E fazer esse custo. Tem que ter o senso, né? Tem que ter um bom senso, Tem que ter o senso. Isso então, é bem comum em cidade turística. Isso. E que as pessoas falam, né? Vai vir de fora, vamos meter a faca nessa... Isso mesmo, Vamos tirar a barriga da miséria, agora. Vamos, agora. Não vendemos nada, vamos vender tudo agora. E aí coloca o preço pros gringos comprar os preços lá nas alturas, né? Gringo isso e mesmo. pessoas de outros lugares. Isso acontece. Acontece. Eu sou também a favor da precificação justa. Justo. Aquela que vai ser boa pros dois lados. Isso. E o justo, ele vai ser, para algumas pessoas é relativo, mas tem a ver também com o peso da marca, a experiência, o quanto aquela marca é conceituada. Observe que ninguém reclama que a Gucci tem bolsa de R$50 mil. Compra quem pode, pague. Tem quem pague. Então, não é o 50 mil. É um produto de luxo. Então, agora, no caso aqui que a gente está falando de marcas artesanais, de pequenos negócios, é também seguir essa linha lógica do preço justo. Do justo. Do honesto, né? ali. Sim. Porque não podemos também... porque tem pessoas realmente que... As que não valorizam e as que super valorizam. Sim, temos também. Né? Nós temos os dois, né? E a gente precisa chegar a esse meio termo. Exato. De uma coisa justa. Mas me fala um exemplo, por exemplo, de uma artesã que você, né, ao longo desse tempo, me conta aí um exemplo. Assim, mas você quer briga, né? Você quer briga, porque se eu chegar... Não, mas assim, são tantas ela alunas... Ela quer treta, eu tô sentindo. Porque essas minhas alunas, assim, né? Nós temos um vínculo muito forte. Certo, eu com as minhas muito alunas. Legal. Tem alunas que eu conheço, a família, eu sei dos filhos. Muito bom. Os filhos assistem, como eu não sou uma professora que fala palavras inadequadas, que xinga nem nada. Eu só tenho algumas expressões, tipo fogo na virilha, mas elas já explicaram para os filhos o que significa. Então tá tudo certo. Mas os filhos assistem, o marido assiste.
assiste, a família toda acaba se envolvendo nessa Olha, formação. que legal. Então, se eu falo o nome de uma, em Vai especial, ficar aí com ciúmes as outras. dá um mas... problema. Mas assim, eu posso mencionar, tem uma que hoje ela já até integra o nosso time. Sim. Ela é monitora de fotografia dentro da Escola de Artesãs, que é a Andressa Vieira. Ela é uma artesã que mora hoje no interior do Rio de Janeiro. Sim. Ela começou... Ela tinha um filho bem pequenininho, ele ainda era bebê, e ela queria fazer disso. A família passando por uma questão financeira muito grave, e ela falou, olha, agora é pandemia, as pessoas estão em casa, eu sei que eu posso fazer a diferença. E foi nesse contexto em que ela me encontrou, e que num curso que eu fiz de forma gratuita, ela agarrou aquela oportunidade e falou, eu vou fazer dar certo, eu vou fazer o que essa menina está ensinando. Sim. Então, ela assistiu esse curso gratuito, ela aplicou tudo. Durante esses dias de curso gratuito, ela já fez dinheiro, já conseguiu vender e entrou na minha formação. Ela já pagou com o valor que ela conseguiu vender no gratuito. Puxa, que e danada, ela tá hein? comigo há 4 anos, alguma coisa assim. Mesmo. E já, assim, hoje ela já ensina outras artesãs também. Ela dá aulas dentro da Escola de Artesãs, que é esse meu treinamento, né, a minha formação. E hoje ela é referência Muito no legal. amigurumi, que é o que ela faz. Sim. Na cidade dela, ela dá aulas presenciais para mulheres que querem também se profissionalizar. Muito bom. Então, assim, eu tenho exemplos de todo tipo, de todo nicho, de Sim. todas as técnicas. São mulheres que mudaram de vida e elas falam que foi graças ao meu trabalho. Mas eu Sim. sei que não é isso. É, claro. A mudança também. não foi. Eu sei que eu sou um canal. Tá. Eu sou o meio. Mas toda essa potência... Porque Sim. eu falo muito também de você enxergar o seu valor como pessoa, como profissional. De você trazer esse brilho no olho de novo. É. Porque quantas famílias não acreditam que é possível viver de artesanato? Muitas. Quantos maridos falam, minha filha, acorda pra Muitas. vida, vai buscar um trabalho de verdade. É. Até quando você vai ficar viajando na maionese aí, achando que esse negócio Isso, vai ter vai futuro, ter. vai te oferecer alguma coisa. Arrume um CLT. Então, elas são arruma flores, CLT. arruma qualquer... Não, sai edital de concurso, elas recebem no WhatsApp de todo mundo da família, né? É. Ó, vai sair concurso, É, olha, tem uma é. vaga na empresa de fulana e, de tal. e não é assim, né? E não é assim. E não é assim. E para empreender, realmente, não é para qualquer um. Não a é. pessoa tem que querer muito, a pessoa tem que colocar como um objetivo de se profissionalizar, de estudar, Exato. de buscar aprender o que é necessário para desenvolver o seu negócio. Por isso que, infelizmente, muitos fecham. Muitos. Porque a pessoa acha que é só garra. Garra é um fator fundamental, mas só garra não vai... Não, Se é você uma não série tiver de- conhecimento, você vai bater muito a cabeça. A verdade é essa, É né? isso mesmo. Então, por mais que se tenha boa vontade, é preciso mais, é preciso conhecimento. E, no meu caso, o que eu vejo que endossa muito o meu trabalho é elas saberem que eu vivi isso. Então, ela viveu do artesanato dela, ela percorreu todo um caminho que eu quero percorrer. Então, elas sentem segurança no que eu faço. Fora todo o meu background, que como eu falei, eu tenho um podcast direcionado para artesanato, eu lancei um livro, eu tenho essa comunidade, eu tenho outra gama de cursos que é para ajudar a artesã. Sim. Tenho todos os depoimentos de mulheres que mudaram de vida, do quanto que venderam após passar pelos treinamentos. Mas como eu falei, eu reconheço minha missão. E eu não acho que eu sou a responsável. As responsáveis são elas. E esse conhecimento foi um canal, foi um caminho seguro que elas puderam, né? Que fez parte. É. Mas aquele resultado não é meu. Aquele resultado é dela. É dela o primeiro, que se a esforçou. primeira é a vontade, né, da artesã querer mudar, Sim, né? sim. E você contribui, né, de uma forma, assim, o seu talento também, Sim. a sua comunicação fácil, tranquila. Sim. Né? Eu tento Isso, simplificar. Você simplifica, Sim. isso faz a diferença. Sim, sim. Porque você também se comunicar de uma forma clara, prática, simples, faz toda uma diferença. Então, isso é um talento seu. Né? O esforço também. É, que eu né? sei É que um assim, talento. é um dia inteiro, né? A mulher, É. quando me encontra, é à noite. Então, foi um dia inteiro que eu sei que já foi pesado. Já foi de Já. trabalho, já foi de encomenda, já foi de cliente que não respondeu, que ela queria Isso. fechar e não fechou. Então, à Exato. noite, eu trago uma aula leve. Eu faço ela sorrir, eu Muito trago de uma bom. forma simples, Então, porque esse aí é o pesada seu já é talento. a vida, né? Então, É. que seja, se é o momento comigo de estudar, que seja. Eu Uma dou umas coisa- chineladas de vez em quando, como elas falam, mas é tudo, assim, com muito amor, com muito Pronto. respeito. E para Muito que elas bom, saiam dali Thalita. revigoradas. Porque às vezes a gente precisa também de uma motivação que venha não Certo. só de dentro, mas que venha de fora, de alguém que acredita no nosso trabalho. Isso que é aí, possível, né? essa questão do acreditar, você vê, às vezes dentro da própria casa, ela não tem apoio. Sim. E você acreditando nela é um diferencial, Sim. né? É um grande diferencial. Então, falando em diferencial,
O que você me diz, assim, de algo que você, além de tudo que você já falou, mas de algo, assim, relevante que você tem no teu curso, que faz com que ela pegue esse talento, né? Porque hoje a gente tem muita concorrência também, e transforme num diferencial. Olha, diferencial da escola, do treinamento que eu ofereço, eu acredito que seja a jornada. Porque tudo que, como eu falei, eu idealizei a metodologia do zero. Certo. Então, eu começo apresentando, só para você ter uma noção, todas as técnicas que são possíveis, tudo que existe. Certo. Para que ela conheça o que é o artesanato. Existe lei que diz que o artesanato é profissão. Certo. Então, a gente apresenta tudo logo assim que ela entra. Por quê? Tá. Porque tem gente que, às vezes, fala assim, mas artesanato nem é profissão. A pessoa escuta e só míngua, Isso, só se esconde. só se Quando ela esconde. conhece, quando ela sabe, ela fala. E ao falar, ela mostra a confiança que ela tem, Muito bom. que ela estudou, que ela se preparou, que ela não tá voando e caindo no papo de qualquer um. Então, eu preparo elas pro mundo. Inclusive, na hora de atender um cliente, o cliente se sentir seguro de comprar com elas e não ter que ir atrás de uma outra profissional que passe mais confiança. Então, a gente fala de formação técnica. E eu começo com pílulas, que eu chamo de pílulas, de empreendedorismo. Porque a gente não aprendeu empreendedorismo na escola. Não. E eu vim de família empreendedora. Então, para mim, isso é uma benção. Porque eu vi, desde pequena, meu pai tendo seu próprio negócio e minha mãe tendo seu próprio negócio. Mas essa não é a realidade da maioria das Não é. artesãs que eu lido. Então, que elas têm muitas essa cultura do concurso público, que você quer se dar bem na vida, estude para concurso. Como se fosse o único caminho, seguro, por conta de uma estabilidade que a gente sabe que ela não existe. Não. Né? Então, tem esse viés do concurso público. Tem os que confiam na carreira, de ter um emprego e confiar naquilo ali, e depois que você trabalhou não sei quantos 1000 anos, você vai se aposentar. Então, trabalhar para alguém é uma mentalidade, empregar outras pessoas é outra. Então, o que eu trago logo no início, quando as meninas entram, que acessam, é a mentalidade de empreendedor, que é extremamente diferente de mentalidade de quem foi treinado para ser só empregado. Exato. E não tem nada de errado. Imagina se todo mundo decide empreender, quem é que vai trabalhar? Não tem nada, Não tem, nem todo mundo. Eu vejo muita gente falando, todo mundo tem o sonho. Não, nem todo mundo tem o sonho Não. de ter seu próprio negócio. Isso aqui que a gente ensina é para quem tem essa Esse ambição de sonho. ter o seu próprio negócio. É. Então, trazer a mentalidade dessa pessoa, sair de uma mentalidade de empregado e trazer a mentalidade de quem tem um Entendi. negócio. O funcionamento, não é porque trabalha em casa que você pode fazer as coisas de qualquer jeito, trabalhar a hora que quer, fazer tudo, né, do jeito que achar mais confortável. A gente vai precisar se submeter a situações desconfortáveis para crescer. Também. Então, é a mentalidade adequada. Esse é um outro ponto. Porque muitas vezes a nossa própria cabeça é quem não permite a gente alcançar os resultados que nós buscamos. E você já teve, por exemplo, alunas que começou e no meio do curso falou, não quero. Sim, É porque, sim, né? sim. Porque você se vê que não tem um perfil Sim. para esse empreendedorismo. Eu tive uma recente, o nome dela é Eliane, o nome dela. E eu falo tanto de mentalidade, eu trago ferramentas do PNL, de várias outras áreas que eu já fiz formação. E ela fez assim, Thalita, você fala de um jeito tão profundo em fazer o que ama, em trazer em lidar com as nossas crenças limitantes e buscar se aperfeiçoar, se desenvolver como pessoa, como empreendedora. Eu acho que eu quero estudar para ser terapeuta. Eu acho que não é o artesanato, não é a minha paixão. Aqui nas aulas, participando, tudo que você me ensinou na escola de artesãos, eu vou levar para a nova profissão. Mas, de fato, ao longo da jornada, eu entendi que aquela não era o meu chamado, aquele não era a minha missão. E hoje ela tá simplesmente apaixonadíssima nessa nova área. Vez ou outra ela me manda mensagem, já disse que se eu precisar de alguém para fazer live para falar desses assuntos, ela vem para falar sobre isso. Então, é um exemplo, assim, como é recente, me veio aqui na cabeça. Sim. Mas várias que passam. Mas, então, esse é o diferencial. Sim. Que você... Não é lavagem cerebral de, tipo assim, não, tem que ser isso. Esse é o diferencial, Sim, né? Sim. Porque você vai mostrar o que é o sonho e a pessoa, no final, ela vai se conhecer. O que ela realmente quer. Perfeito. Fazer, e assim, o que ela gosta de fazer. Quantas vezes a gente se engana? Porque né? Quando a gente acompanha pessoas na internet, por exemplo, a gente
é influenciado a Isso. todo momento. É. Então, às vezes, a pessoa não gosta de café, mas assiste tanto aquela fulana que todo toma café que você fala, não, mas é importante eu gostar de café. Quando vê, tá tomando e tá dizendo que gosta, mas não gosta. É porque foi influenciado. Então, lá dentro da escola, eu falo, você tem que saber qual é o seu sonho, o que é sucesso para você. Isso porque mesmo. não vai ser o seu sucesso o que é para mim. É. Porque, às vezes, para algumas, como eu já vi, é um salário mínimo garantido com o seu próprio negócio, mas está perto do filho, poder ir para a escola se tiver apresentação, poder participar das reuniões, estar perto do marido, ter tempo de qualidade, trabalhar muito menos ao invés de ter aquela rotina desgastante. Ela aceita, para ela tá tudo bem trabalhar menos e receber menos. Para outras, não, eu quero 20 mil reais de salário para mim dentro do meu negócio. Só o meu prolabore. Eu vou trabalhar igual o cachorro doido, mas eu quero uma qualidade de vida E dessa. quer um padrão de vida E ela X. vai buscar isso. Então, o que você tem que saber é qual é a sua visão de sucesso, para você não se enganar com a visão de sucesso de outras pessoas. Isso Então, mesmo. como na escola eu ensino demais isso, você vê que algumas até o dizem, não é diferencial. artesanato. Pois é, Não um é. diferencial. Sim. Porque, na verdade, você entra na mente mesmo, que faz a pessoa Se conhecer. se conhecer. É um autoconhecimento. Exato. Para você chegar a dizer, olha, eu gosto disso, eu não gosto disso, você tem que se conhecer. Exato. E existe mesmo as influências de uma forma negativa, que eu vejo algumas vezes. Tem positivas, né? tem negativas. As negativas parece que são maiores, né? Mas só parece, né? Porque a gente vê os exemplos, só parece. Porque eu acredito também que nós temos muitos pontos positivos, né? Com essa forma que a gente lida hoje com esse mundo digital. Sim. Eu acho que é muito mais positivo do que negativo. Mas existe a parte negativa e as influências que a gente precisa estar... né, precisa se conhecer para dizer, ó, isso eu não gosto, isso eu gosto, isso eu não gosto. E a gente e não até concorda. fazer as limitações. Sim, a gente né? não concorda 100% com ninguém. Não. Até a pessoa Não que você é existe. casada, você vê que vocês concordam em muita coisa, mas tem coisas que você fala, não, Não. querido, tudo bem, você fica aí, eu fico cá. É. Então, é natural você não concordar. O que eu faço? Eu sigo pessoas que, de fato, no meu Instagram, eu sigo... Olha que eu não sigo poucas, eu sigo muitas, que eu sigo alunas, eu sigo... Enfim, mas eu sempre seleciono perfis que me agregam positivamente. Pronto. E se algum deles ali, eu perceber algo que eu discordo, se aquilo é aceitável discordar, de maneira, né, saudável, não, ok, Isso. você tem opinião diferente, eu continuo seguindo, eu não deixo de seguir. E eu também não sou tão dura com relação assim, mas as pessoas influenciam e talvez a gente não devesse nem acompanhar conteúdo. Não, eu acho que a gente tem que ter maturidade Pra de saber entender. que as pessoas não postam os erros, Isso. não postam os problemas de casa. Exatamente. Não diz que tem chulé, que tem bafo. Lá a gente só quer mostrar a nossa melhor versão. Então, eu tenho que ser adulta o suficiente para entender que aquilo é recorte da vida das pessoas. Aquilo não é o todo. A pessoa não tá sempre sorrindo. A pessoa não tá sempre maquiada. Isso mesmo. A pessoa não tá sempre com esse cabelo maravilhoso. A pessoa tem o bafo dela também, quando ela acorda. Então, eu que tenho que ter maturidade de separar o joio do trigo e ir fazendo boas escolhas. Porque senão, se eu fico refém e tiro a minha responsabilidade do que eu consumo ali, e de digitar o que é certo e o que é errado, o que é bom, o que é ruim, eu tô como? Quem é que tá pilotando a minha vida? Exatamente. Quem tá tomando decisões por mim? Eu que tenho que tomar decisões. Então, porque eu vejo um discurso, eu falei sobre isso, porque a gente entrou no tema influência, que fala assim, eu sou contra influenciadores, porque só postam ostentação, vida perfeita. Eu falo, não, gente, é o que ela escolheu mostrar. Eu tenho que ter maturidade para saber que aquilo não é o todo de ninguém. Todo mundo tem luz, tem sombra, tem momentos incríveis, tem momentos que não tá tão bem. Tem momentos que não tá tão bem. E alguns bem. dividem eventualmente, outros preferem não. Então, a maturidade precisa ser minha, de pessoa. E não do outro. Não, do Porque outro. a gente tem, né? O Sim. ser humano, ele tem essa coisa, né? De colocar no outro, né? A culpa no outro. Não tem não jeito, se é o ser humano. Sim, sim. Né? São três... ver de uma forma negativa. São 3 pontos, né? Que, no geral, se comenta. A maioria, vamos dizer, né? A gente tem essa tendência, né? De olhar um lado negativo, procrastinar e achar que a culpa é do outro. Sim. E a gente tem que se policiar todos os dias, né? Sim. E ter a maturidade para entender que é a vida. A vida é assim, né? Sim, faz parte. É a vida, faz Sim. parte da vida, né? Sim, muito bom a sua colocação. Mas, assim, Thalita,
Me fala sobre pra gente, sabe, o bate-papo tá muito gostoso, tá muito bom, mas para terminar, qual seria um conselho que você dá para essas artesãs que estão iniciando agora? A gente já falou tanto sobre tudo, Sim. mas eu queria que você desse assim uma dica, uma inspiração para quem está começando agora. Claro, além de seguir você e fazer parte da sua tem escola. Tem que me seguir, por favor, obrigada. E fazer parte da sua escola. Se inscrever se for esperta. Mas assim, eu olhando para... Toda vez que alguém me pergunta algo parecido assim, eu lembro da Thalita Artesã lá, quando decidiu começar. Isso, Que comecei sem saber pregar um botão, mas eu tinha essa vontade de ter um negócio dentro de casa e o artesanato parecia um sonho viável, um sonho possível, de pé no chão, não de viver do que eu amo, mas de fazer dinheiro com algo que fosse possível. Eu demorei a entender que buscar ter educação, buscar conhecimento, me levaria mais longe. Como artesã, eu passei muito tempo só pensando na qualidade do meu produto. Certo. O que não é de todo ruim. Muito legal. Mas eu fiquei obcecada. Então, tudo que eu comprava, que eu investia, era só sobre a qualidade do produto. O produto já estava bom faz tempo. E eu ainda estava obcecada só nisso, achando que quanto melhor ficasse, mais vendas viriam. E aí a frustração veio, foi quando eu vi que não. Que aquilo não estava mudando em nada o número de vendas que aconteciam no final de um mês. Então, o conselho que eu deixo é, sim, você vai se apaixonar pelo seu produto. Sim, você vai ficar obcecada por ter qualidade cada vez mais. Mas não é isso que vai fazer a diferença no seu jogo. A diferença vai ser ter um material, né, uma peça, um produto bom. Óbvio, isso é o mínimo. Isso é o mínimo a ser oferecido. É o mínimo, a qualidade... Mas você precisa buscar conhecimento nessas áreas que nós citamos ao longo do podcast, porque senão você vai sentir que você está nadando e morrendo na praia. Sim. A artesã, por exemplo, que não tem habilidade em vendas, ela não sai do lugar. Certo. Ela não sai do lugar. Então, o meu conselho é que não desista, né? Obviamente. Não desista. Porque não vai ser fácil, as pessoas vendem que é fácil. Não vai ser. Não. Não vai ser de um dia para o outro. Esquece essa história que o povo conta para vender curso, porque tem gente que diz isso, que vai ser de uma hora para outra. Não vai ser. As coisas na vida levam tempo. Eu não sei você, mas eu nunca ganhei nada. Nada veio fácil para mim. Eu precisei trabalhar, precisei me dedicar. Muito, Então, você vai precisar fazer isso também. Ninguém tá aqui te iludindo de que não... Mas também tô te dizendo que é possível. Porque eu já vi diversas alunas, cada uma no seu tempo, cada uma na sua circunstância, cidade pequena, cidade grande. Já tinha dinheiro para investir, tinha R$0 para investir. Eu já vi todos os cenários. Certo. E vi pessoas de diferentes cenários chegando lá, através de conhecimento. Então, essa é a chave para mim. As pessoas se preparar, além da qualidade no produto, ter uma preparação para entrar no mundo do empreendedorismo. Exatamente. Esse é um resumo. Sim, exatamente. Não é? Entrar nesse mundo. Eu, particularmente, tenho o meu negócio também, mas eu trabalho muito, muito. Eu trabalho... Não tem fim de semana. A gente tem que se dedicar. Né? Algo que a gente não para. Não é possível parar. Você está sempre pensando, Você está sempre pensando. Porque você não vai no fim de semana, chega sexta, você vai, vou tirar a cabeça e não pensar. Não é possível isso. Sim. Deixar desligar, né, o pensamento. Não é, porque a gente continua e está sempre pensando e vendo, eu vou me aperfeiçoar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu acho que essa estratégia vai dar certo, eu acho que essa não vai dar. Exato. Então, isso é algo que não tem jeito. Quem tem o seu negócio... tem que se dedicar de uma forma, né, mais intensa, né, e depois você até entra numa rotina. Mas o empreendedorismo é isso, né? Quem faz o que gosta, quem tem essa paixão, a gente não para nunca. Sim, e é saber isso, que vai fazer o que ama, mas que para viver do que ama vai ter que fazer coisa que não ama. Exatamente. Precificar vai ser uma dessas coisas que muitas não amam. Eu não amo. Entrar na área financeira, por exemplo. Eu não amo. Se pudesse terceirizar, terceirizava. Vai ter que entrar na área financeira, vai ter que buscar, por exemplo, técnicas de vendas, né? Técnicas de argumentação. Sim. Precisa para lidar com o outro. Para lidar com o outro, porque muitos não, por exemplo, você vai vender, às vezes, um produto, né? E você precisa conhecer de uma forma que vai convencer o outro a... Você tem que entender a hora que dá um clique na cabeça dele, que você vai... E o argumento, você tem que conhecer tudo para vender. E se interessar pelo problema do outro, ser apaixonado por resolver problemas. As pessoas que mais
prosperam são as pessoas que resolvem problemas. Quanto maior o problema, mais bem paga eu serei. Exato. Então, eu acredito muito nisso também, que a pessoa que serve, ela recebe tudo isso de volta. Serve. E você falando isso, eu queria que você citasse pelo menos 3 habilidades, tá? De um artesão, tá? Para um artesã, né? O que seria 3 habilidades principais? A primeira é essa, de identificar problemas. Aí, uma empatia, vamos dizer. Eu preciso ser né? empática, porque o que é empatia? É se colocar no lugar do outro. Então, exato. enquanto eu não entendo o problema que eu resolvo e não conheço mais do problema do outro do que ele mesmo, eu não consigo desenrolar o meu negócio. Então, tem gente escutando, vai precisar voltar o vídeo e escutar de novo. Porque eu demorei pra entender isso. Certo. Eu tive que ouvir essas frases e falar, cara, agora eu entendi. Então, demora pra gente entender, mas quando entende, essa ficha cai. Entende. A gente entende. Então, você precisa saber quais são os problemas que você resolve, conhecer esse problema mais do que a própria pessoa, ter a habilidade de ouvir, porque também o outro vai poder me dizer muito durante um atendimento do que ele realmente precisa, do produto, da ocasião, da circunstância. Você mencionou uma bolsa que você fez para suas amigas. Se eu tô te vendendo, você fala que você quer tantas bolsas e eu não parei para perguntar para quem é, para entender esse nível de intimidade do presente, eu perco. Eu poderia perder você como cliente e outra que preocupasse com esse detalhe poderia fechar. Então, eu ter essa empatia, me colocar no lugar, fazer boas perguntas, porque vendas são feitas de perguntas e durante a venda, quem faz pergunta domina o processo. É por isso que muita lojista, muita artesã é pressionada na parede, porque o cliente faz mais perguntas do que ela, e aí vai apertando ela na parede, ela se sente encurralada e cede, dá desconto e tudo mais. É você quem faz as perguntas no processo. Bom. Então, já falei mais de 3, né? Mas assim, essas coisas todas são habilidades necessárias. Pronto, né? muito E eu ensino bem. isso. Então, elas podem ficar tranquilas também. Porque se a ficha não caiu, é só me procurar que depois elas aprendem. Eu fiz um curso, né, da qualidade, né, da ISO, né, ISO 9001. E na época que eu fiz, a gente tinha alguns pontos importantes. Você falou, me lembrou um dos pontos, que é o atendimento ao cliente, que é identificar a necessidade não declarada dele. Perfeito. Aí você me lembrou isso. Perfeito. Quando você vai para a parte da qualidade, isso é qualidade, né? Sim. Qualidade no atendimento. É identificar a necessidade não declarada. Exato. Essa empatia, essa sensibilidade. Essa sensibilidade, ela é importantíssima. Por isso que atendimento não é... Eu ensino, eu entrego scripts, mas eu falo, não é engessado. Cada pessoa é única. Tem que ter diálogo, você tem que estar atenta aos sinais. Até de saber a cor preferida, para na hora de fazer uma demonstração, de fazer uma apresentação, direcionar para o que é importante para aquela pessoa. Então, essa necessidade não declarada é importantíssima. E você tem que aprender isso, né? Para usar ao longo do atendimento. Bom, Thalita, você é um talento, sabe? Imagino. Você é uma graça. Muito obrigada mesmo. Agora, para finalizar, que não foi a última pergunta. A gente não vai finalizar, não. A gente vai que vai. É muito bom, tá muito bom esse bate-papo. Muito bom. Me diga, eu sempre pergunto isso, né? E o que faz você, todos os dias, levantar com essa coisa maravilhosa, essa energia? Me diga lá no fundo, o que é que te motiva mesmo? Eu só penso no meu filho. A mulher que é mãe... Isso é verdade. Esse é um... Algumas pessoas, quando eu engravidei nova, eu tinha 25 anos, eu já estava casada, mas algumas pessoas julgaram que eu era nova para isso e disseram que filho podia atrapalhar. Podia impedir alguns sonhos meus de serem realizados. Sim. E desde que Benjamin nasceu, e nasceu numa circunstância muito complicada, porque ele nasceu prematuro. Sim. Eu tive pré-eclâmpsia, então ele ficou internado na UTI. 45 dias foram os piores dias da minha vida. Mas depois que ele nasceu, eu percebi que filho não atrapalha em nada. Filho é combustível. E se eu já era guerreira, leoa, seja lá o que for antes, depois dele, só me tornei uma potência ainda maior. Porque eu sei que ele se espelha muito em mim. Meu filho, quando viu meu livro lançado, ele falou, mãe, eu quero lançar um livro também. Que bom. Com a minha foto assim na capa. Eu falei, então legal. Estuda que se você quer, você também vai conseguir. Então, assim, tudo que eu faço, todos os meus objetivos, meus resultados são pensando nisso, nessa pessoa que eu sou responsável por educar, por conduzir e prover. Então,
quando você faz uma pergunta dessa, não tem como não mencionar. Tá bom, muito bom, O muito papel legal. do meu filho na minha vida nesse sentido. Engraçado, assim, a gente quando não tem filhos, né? Eu, por exemplo, antes de não ter a minha filha, eu tenho 2 filhos, mas a minha filha, antes dela nascer, eu não tinha medo de nada, nada. Aí, depois que ela nasceu, até medo de avião, eu fiquei com medo de andar e acontecer alguma coisa, sei que é isso. sabe, comigo e deixá-la, né? É incrível como a gente muda, né? Exatamente. Eu nunca tive medo de nada, mas depois que ela nasceu, aquela coisa, né, que... E isso treina a gente como pessoa, Treina, né? Porque você muito. não... Meu filho, se pudesse, eu botava numa redoma. Mas o que eu vou fazer se eu tratá-lo, se eu educá-lo assim? Então, a gente vai... Não, tem que soltar, tem que deixar viver, tem que deixar... Então, é treinar a gente para ser alguém melhor, porque a gente, no processo, vai para ensinar, mas aprende mais ainda, né? Muito mais. Então, é o maior projeto da minha vida. Eu acho que é. E eu tenho uma amiga que falou assim, Denise, eu não queria nada ter um bom emprego, eu não queria ter nada, eu queria ter um filho, né? E, engraçado, o filho dela é amigo do meu filho. Aí ela falou, e eu fico pensando, é verdade, né? A coisa de ser mãe é algo precioso, um privilégio e maravilhoso. Sim. Mas, Thalita, eu tenho só que te agradecer essa sua generosidade de vir aqui, né, no nosso canal, tá? Muitíssimo obrigada. Eu tenho aqui um brinde dos nossos patrocinadores. Me chama de novo que eu venho, de novo. Tá? Um brinde dos nossos delícia. patrocinadores, né? E eu quero te agradecer mesmo, tá? E vamos aí seguir em frente, vamos juntos aí e em breve vamos nos encontrar de novo, tá vendo? Vamos fazer muita coisa juntas, com certeza. Eu agradeço, convido todas as artesãs que chegarem nesse podcast, empreendedores que chegarem, se inscreverem no canal, acompanharem, porque eu tenho certeza que assim como esse episódio, todos os outros vão ajudar muito as pessoas que escolheram, né, viver da sua paixão, empreender. Empreender. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima, gente. Até a próxima.